Olá, galera do Face, boa tarde para vocês. Eu tô aqui para gravar o vídeo sobre a Páscoa, explicar para vocês o que a Páscoa realmente significa, quais são as suas origens. E assim como eu falei no vídeo anterior, que a Páscoa era originalmente uma festa judaica, eu queria explicar para vocês que o que eles comiam nessa celebração eram pães sem fermento e ervas amargas, ou seja, não tem nada a ver com coelhinho e não tem nada a ver com ovos de chocolate, ok? Bom, o texto que eu vou me basear é o capítulo 12 do livro de Êxodo, que é o livro que vem exatamente após Gênesis, após o livro de Gênesis, ok? Mas para explicar o que a Páscoa significava nesse momento, que é a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, eu vou precisar explicar para vocês por que o povo judeu estava no Egito naquele momento e porque eles estavam vivendo como escravos ali, ok? Eu não sei se vocês se lembram ou se já ouviram falar de José do Egito, que é um personagem da Bíblia e particularmente é o meu favorito. José vivia no Egito porque ele mesmo foi levado como escravo para o Egito. Mas depois de uma série de acontecimentos aí, ele acabou se tornando o segundo homem mais importante, vindo apenas debaixo de Faraó, do próprio Faraó, o próprio rei do Egito. Então José era o segundo homem mais importante ali no Egito. E acabou trazendo toda a sua família para viver ali com ele. Acontece que José morreu, seus irmãos, sua família, toda aquela geração morreu. E depois dele veio um outro Faraó. E os israelitas que permaneceram ali se multiplicaram muito. Se fortaleceram, cresceram muito em número, se tornaram muito numerosos. Então, o próprio faraó, esse novo faraó que sucedeu o antigo, da época de José, começou a ficar muito temeroso, né? Porque ele pensou, esse povo está crescendo, está se multiplicando, está se fortalecendo, e aí numa situação de guerra, eles vão acabar se aliando aos nossos inimigos e vão acabar com a gente. Então eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E aí foi então que ele decidiu submeter o povo judeu à escravidão, a uma escravidão muito pesada, uma escravidão muito cruel. Então o faraó daquela época era um homem muito perverso, tinha um coração muito ruim. E ele submeteu o povo judeu a essa severa escravidão durante 400 anos. O povo judeu foi escravo no Egito durante 400 anos, trabalhando forçadamente aí. E Faraó, inclusive, deu uma ordem às parteiras daquela época para matar todo o bebê que nascesse do sexo masculino, deveria morrer. Ele deu essa determinação para as parteiras, né? Todas as vezes que elas estivessem ali no momento da mulher hebreia dar à luz, se as parteiras vissem que eram homens, que eram meninos, deveriam matá-los. Felizmente, as parteiras serviam a Deus, temiam a Deus e não acataram as ordens de Faraó, né? Mas elas receberam essa ordem. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto essa escravidão era realmente pesada, do quanto o rei egípcio naquele momento era um homem muito perverso e tinha muito pecado diante dos olhos de Deus. Acontece que Deus levantou um homem chamado Moisés e junto com ele seu irmão Arão, para justamente enfrentarem Faraó e pedirem para ele, deixem meu povo ir, libertem o meu povo dessa escravidão, porque nós queremos adorar o nosso Deus, nós queremos cultuar o nosso Deus, deixem meu povo sair daqui. Mas Faraó, como eu já expliquei, era um homem muito obstinado, era muito perverso e não queria permitir de modo algum que o povo judeu saísse do Egito. E foi por isso que Deus precisou mandar todas aquelas pragas. Não sei se também vocês já ouviram falar nessa história das pragas que foram lançadas no Egito, né? As rãs, os piolhos, as moscas, os gafanhotos, transformar o rio Nilo em puro sangue, todas essas pragas foram lançadas no Egito justamente para que Faraó visse o poder de Deus. E mesmo assim, mesmo depois de todas essas pragas, ele continuava duro, ele continuava firme na sua teimosia, na sua obstinação e não permitia que o povo judeu saísse da escravidão do Egito. Ele não queria de maneira alguma, mesmo vendo a sua própria família sofrer diante de todas aquelas pragas, o seu povo egípcio sofrer diante de todas aquelas pragas, ele não queria saber e não permitiu
que o povo judeu saísse do Egito. Então foi aí que Deus anunciou a 10ª praga. E só a partir dessa 10ª praga foi que Faraó justamente quebrantou seu coração e finalmente deixou com que o povo judeu saísse do Egito. Foi quando Deus anunciou que mataria todos os primogênitos do Egito, desde o próprio filho mais velho do Faraó até as primeiras crias de todos os rebanhos, ou seja, primogênitos de homens ou primogênitos de animais. Deus mataria todos. E foi justamente aí que o coração de Faraó finalmente se quebrantou e ele permitiu a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Então, o que Deus determinou na noite anterior dessa libertação? Ele pediu que cada família judaica pegasse um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade que fosse macho, sem defeito algum, sacrificasse esse cordeiro, pegasse um pouco de sangue e passasse sobre as vigas superiores das portas como um sinal. Então, quando o anjo do Senhor passasse com essa destruição, com a morte dos primogênitos, ele ia ver o sangue nas portas e ia livrar cada família israelita, cada família judaica da morte, atingindo somente os egípcios, ok? Depois, essas famílias deveriam assar esse cordeiro, comê-lo, junto com os pães sem fermentos, com as ervas amargas, celebrar aí essa Páscoa, porque no dia seguinte eles seriam libertados da escravidão pesada do Egito. Então a palavra Páscoa, ela quer dizer justamente passagem, né? Ela vem do hebreu, Pesach ou Pesach, não sei exatamente como se pronuncia. É uma palavra hebraica que quer dizer passagem ou passar por cima, né? Que foi justamente o que aconteceu ali quando o anjo via o sangue nas portas das famílias de Israel, ele passava e livrava cada família da morte. Então nesse momento a Páscoa ali quer dizer libertação, quer dizer livramento da morte, né? E tudo isso acaba nos apontando ao próprio Cristo. Por quê? Cristo é o Cordeiro de Deus que desceu dos céus e se tornou sacrifício, né? Então, o que Jesus fez? Ele mesmo se tornou cordeiro, porque ele mesmo se ofereceu em sacrifício, ele derramou o seu sangue para a nossa libertação, para a libertação dos nossos pecados, para que nós morrêssemos para uma vida de pecado e vivêssemos uma vida eterna com ele. Por isso ele representa esse mesmo cordeiro. O cordeiro santo, puro, sem defeito, sem pecado. É o que Cristo representa pra gente, é o que Cristo é. Então, o que é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é a comemoração da morte para a vida, da morte para a liberdade. Liberdade em Cristo. É essa a verdadeira Páscoa, comemorar sua morte e sua ressurreição e saber que hoje nós temos vida eterna com Ele, ok? E o Natal? E vocês podem perguntar, será que o Natal também é explicado na Bíblia? Como que é isso? Surpreendentemente, a Bíblia não fala nada a respeito do Natal. Ela fala sim a respeito do nascimento de Cristo, mas ela não fala que o nascimento foi em 25 de dezembro e nós devemos comemorar o Natal em 25 de dezembro, ok? Essa data foi uma data criada, foi uma data inventada para essa celebração, mas a Bíblia não traz exatamente a data do nascimento de Cristo. Não dá para saber se foi em dezembro, se foi em janeiro, se foi em maio, se foi em setembro, tá? Não existe essa data na Bíblia. E particularmente, eu acredito que o nascimento de Cristo não seja tão significativo quanto sua morte e ressurreição, pelo simples fato de que Jesus sempre existiu, certo? Jesus é Espírito e ele sempre esteve com o Pai. Por isso mesmo ele precisou nascer como homem e pregar o Evangelho, explicar os seus ensinamentos todo naquele período na Terra, depois morrer e ressuscitar e voltar para o Pai. Ou seja, ele sempre existiu, ele sempre foi. Então, ele está vivo hoje e sempre esteve. Por isso, talvez o Natal não seja tão significativo e a Bíblia não relate nada sobre uma data específica do seu nascimento, como
é significativa a questão da sua morte e da sua ressurreição, que falam muito mais a nós do que o nascimento, pelo fato dele simplesmente estar vivo e sempre esteve, ok? Bom, esse é o meu último vídeo desse ano. Eu e o meu esposo estamos saindo de viagem aos Estados Unidos. Nós vamos passar um tempo ali colocando em prática todos os ensinamentos que nós tivemos na escola durante esse último trimestre. Então, quem sabe num futuro próximo aí eu volte a gravar, mas eu já desejo para vocês aqui um ótimo Natal, uma linda passagem de ano e a gente se vê. Até mais!